Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais um bate-papo aqui na plataforma da Abrap Coach, né, no nosso projeto Conecta. Hoje vamos ter a presença do professor Eduardo Dias e o nosso assunto é preparação para o vestibular, né? Vamos saber tudo sobre como estudar para ser aprovado no vestibular. E antes de mais nada, professor Eduardo, eu gostaria de uma autoapresentação sua, né, para a gente saber quem é o Eduardo Dias. Muito bem, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no Conecta, esse canal relacionado ao Abrap Coaching. Também sou coaching de formação, então me sinto muito feliz e muito agraciado por essa oportunidade. Bom, eu sou Master Coach de formação, né? Eu já fiz todos os trabalhos aqui no Brasil. A gente não pode falar todos, né? Porque hoje a gente tem uma gama absurda de instrumentos relacionados ao coaching, ao PNL. Eu já fiz todas essas formações. Também tenho formação de liderança internacional. Eu frequentei a Ohio University nos Estados Unidos. Mas minha formação básica é engenharia química. Eu sou engenheiro químico e sou professor de pré-vestibular há 28 anos. Porque quando eu já estava na faculdade, fazendo curso universitário ainda, eu já comecei a dar aula num curso popular. E de lá para cá, eu caminhei um certo tempo entre engenharia e sala de aula, mas não demorou muito para eu fixar todas as minhas forças, focar todas as minhas forças no pré-vestibular. Desde a década de 90 até agora, virada do milênio, né? Já estamos praticamente na terceira década desse milênio. Eu tenho acompanhado, desenvolvido um trabalho voltado à educação para aprovação, porque acreditava que apenas o conteúdo, e hoje eu tenho a certeza disso, apenas o conteúdo, apenas a informação que está ali no livro, na apostila, nos sites, não faz um candidato passar no vestibular. É tudo uma concepção de comportamento, aonde estudar tem a sua grande máxima importância. Mas como qualquer trabalhador, a gente não é só um trabalhador, a gente não é só um profissional. A gente desempenha vários papéis, saber equilibrar isso, desempenhar cada um dos papéis da melhor maneira possível, com certeza. E nesse caso é positivo fazer uma curva exponencial, né? Já que isso está tão em moda falar por causa do coronavírus. Nesse caso, fazer a curva de produtividade crescer exponencialmente para cada um desses alunos de pré-vestibular, porque não é um ano fácil. Legal. E realmente, né, a crise aí da pandemia veio colocar em xeque esse nosso modelo educacional até, né? Mas antes de entrar no mérito, Eduardo, eu gostaria de conversar contigo, te perguntar, antes do estudante, antes de ele pensar em escolher qual curso, como estudar, o melhor planejamento, ele tem que o quê? Saber o que ele quer profissionalmente, né? Qual a maneira melhor de ele identificar qual profissão ele quer seguir? Existe um gap na cabeça desses estudantes que é a seguinte: existe hoje um percentual de evasão das universidades altíssimo, também, que, se não me falha a memória, eu preciso só confirmar esse dado, que chega em torno a quase 40% de evasão, né? O número de alunos que ingressa no começo do ano nos cursos universitários, em média, pouco mais da metade, alguma coisa assim. Por que isso acontece? Porque existe um gap. O aluno ele olha para o curso universitário e ele já se enxerga profissional, né? Então ele vai fazer medicina, ele já vê a sua postura como médico. Ele vai fazer engenharia, ele já se vê construindo um prédio. Ele vai fazer qualquer curso, ele já se vê o profissional. E ele esquece que existe toda uma formação conteudista, obviamente, de habilidades, de competências, para ele se desenvolver. Então, assim, entender como é que funciona a profissão, ok. Mas entender como é que funcionam as habilidades para que ele exerça aquela função é um caminho que raramente os alunos encaram. Ele raramente tem isso. Então ele precisa entender, primeiro, como é que é a formação do curso universitário que ele quer, para poder saber se ele tem aquelas habilidades. Então, existem e a psicologia ela prima em relação a isso, tem muitos testes vocacionais. Mas vocação é um viés. Vocação é um vetor. A vocação ela é apenas uma fotografia
E a fotografia é só um instalo de um instante que você se vê no futuro. Eficientíssimo. Mas o que acontece é que ele precisa conhecer as suas habilidades, saber se essas habilidades são competências alinhadas ao desenvolvimento daquela profissão, para que ao longo do curso universitário ele possa desenvolver aquilo que ele tem e construir aqueles gaps que são necessários do desempenho. Porque eu vejo muitos profissionais frustrados por terem que aplicar conceitos ou comportamentos que não fazem sentido. Então, mais do que conhecer o mercado de trabalho, tá, e quebrar esse paradigma de que eu vou escolher alguma coisa que vai me dar dinheiro, né? Vou escolher alguma coisa que vai me dar status social. Porque, Dorivan, é muito importante que na escolha da profissão, ele entenda que ele vai ter que acordar todo dia e ter que enfrentar ao longo do dia o exercício dessa profissão. E isso está muito alinhado à missão de vida dele. Então ele precisa entender se ele está disposto a fazer aquilo e se ele tem as habilidades para aquilo. Porque nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Eu estou disposto, mas eu tenho características que estejam de acordo com isso. Então, a primeira coisa é um exame vocacional para tirar essa fotografia, depois fazer uma autoanálise, ter um princípio elementar, né, básico, introdutório do processo de coaching, que é ter o autoconhecimento, saber se ele tem as características adequadas para se desenvolver ao longo do curso universitário. Porque, para quem já passou pelas bancas das faculdades, sabe que 4 anos, 5 anos, um curso de medicina, né, que hoje é a coqueluche do vestibular, né, sabe? São 6 anos, depois mais especialização. Sair da gama do avental e entender o que ele tem que passar para isso. Porque outro dia estava até um cliente meu que é médico e eu falei assim, você é muito mais do que médico. Você não é um cara que cura a doença. Você não é um profissional que simplesmente é um receituário. Fiz ele pensar que ao longo do dia ou ao longo dos dias anteriores, o paciente teve dor, teve angústia, ele passou por uma série de aflições que fez com que ele procurasse o médico. O médico não está ali com a varinha do Harry Potter. Isso aqui é a mágica que vai acontecer. Né? Então, mais do que alguém que vai aplicar conteúdo, é alguém que vai vivenciar aquilo de uma forma mais consistente. Então, não querendo tangibilizar muito da sua questão, esses alunos que estão... Agora você imagina, pensar nisso aos 17, aos 18, aos 19 anos, né? E eu procuro sempre tirar deles essa mácula de você precisa escolher o que você vai fazer o resto da sua vida. Isso é uma bobagem, sabe? Isso é uma falácia. Isso é colocar nele um peso que nem Apolo sustenta o planeta, sabe? Porque, como a própria Grécia nos mostrou através de Sócrates, né? Você tem o direito de mudar de opinião. Você tem o direito de mudar de profissão. Porque a cada dia que passa, você matura os seus conhecimentos e você se possibilita a se questionar o que está fazendo ali, se a sua missão é aquela ou não. Ou se isso faz parte do seu propósito de vida, né, Eduardo? Exato, isso faz parte do propósito. Eu tenho um propósito... Porque, independente da profissão... Exato. Não, tudo bem. Independente da profissão, você tem que ter um propósito de vida, né? Porque o teu propósito está intimamente ligado ao que te move e ligado à tua felicidade, né? Como profissional, como ser humano. Então, eu acho que isso aí tem que ser realmente bem alinhado, bem tratado, né? Antes de escolher o melhor curso ou o melhor cursinho, depois a melhor universidade, o melhor curso, Perfeito. Porque na verdade, uma engrenagem mais, eu acho, psíquica e pessoal, né, do seu futuro, do que tu escolher as melhores ferramentas, as melhores universidades, as melhores formações. Porque se tu não for trabalhar com paixão naquilo que tu escolheu, não vai dar certo. Eu penso assim também. E, em geral, esses alunos colocam a paixão nele num estereótipo de profissional. Entende? Uhum. A grande maioria dos meus alunos hoje foca a medicina. Eu falo assim, gente, você não vai trabalhar todinho de branco, bonitinho e tal. Vai chegar desgraceira para você. Vai chegar, entendeu? Gente, entendeu? Tudo estrupiada. Vai chegar gente com dor, toda arrebentada,
Não vai chegar sempre aquele paciente bonitinho, cheirosinho, sabe? A maioria dos pacientes são pacientes, entendeu? Que estão com dores, aflitos. Então, tire esse estereótipo e saiba que você vai ter que mexer, entendeu? Em algo que está fazendo as pessoas doerem. E você vai precisar ter uma capacidade técnica, humanística, emocional, psicológica. Aí eu pergunto, você tem essas características? Porque você não é o seu diploma. Ser um profissional não é ter um diploma na parede. Você executar essa sua paixão de uma maneira em que faça sentido. E aí eu concordo plenamente com você, a questão do propósito. Tem que ter o propósito. Porque senão fica angustiante você sair da cama todo dia e enfrentar um longo dia de trabalho se você não vê sentido naquilo, apenas para ganhar dinheiro, apenas para ter status. Então, só para fechar, é necessário que o aluno tenha uma profunda noção das suas características para saber se ele está alinhado com as necessidades que a profissão vai lhe dar ou vai lhe exigir. Então, todo esse trabalho de autoconhecimento, de levantamento de valores, de levantamento de crenças, também, se ele é capaz de quebrar os seus próprios paradigmas e se ele tem as habilidades e competências suficientes para desempenhar um trabalho como um profissional, independente de qual vai ser o nome do diploma. Perfeito. E principalmente se o compromisso profissional é com ele mesmo e não com a família, com o pai ou com a mãe ou com a sociedade que cobra, né? Isso tudo aí está envolvido. Mas perfeito, Eduardo. Então vamos entrar agora no nosso tema mesmo. O que devemos entender e saber como estudar para passar no vestibular? Com a sua experiência, o que tu tem a falar para a gente sobre isso? Bom, a primeira coisa que eu sempre falo para os meus alunos é o seguinte: você precisa ter um foco, você precisa ter um objetivo, como se só fosse existir um único vestibular. Quando eu falo isso, para escolher uma prova foco, eles entendem assim: eu não vou prestar só uma prova, mas não foi isso que eu disse. Eu falei que você tem que focar em uma prova. As outras vão ser provas satélites, porque quem muito quer, nada tem, né? E existe a síndrome da Alice no País das Maravilhas, que diz, né, que quem não sabe por onde vai, qualquer caminho serve. Certo? E se você não sabe o que procura, quando você encontra, você não reconhece. Então, a primeira coisa é definir qual é a prova foco. Porque aí, com o conhecimento das características que você tem, você consegue traçar uma linha reta entre seu estado atual e seu estado desejado. Ninguém começa um trabalho de pré-vestibular ou qualquer trabalho objetivando alguma coisa pronto. Você precisa estar pronto na hora que você for atingir aquele objetivo. Então, quando você estabelece essa distância clara e muito transparente, você olha para si e vê. É como se olhasse uma roupa numa loja. A primeira coisa que você pensa é: eu quero comprar aquilo, eu quero adquirir aquilo para mim. Eu quero ter aquela promoção, eu quero bater aquela meta de vendas, eu quero ser aprovado naquele vestibular. Beleza, eu quero uma roupa e tenho esse objetivo. Perfeito. O que ele exige? Quer dizer, qual é o preço? Qual é o preço? Estabelecer o preço, você põe a mão no bolso e se pergunta: quanto dinheiro eu tenho? Qual é a minha capacidade para eu atingir? Poxa, estou distante. Tudo bem. Só que você já estabeleceu qual é a distância entre o que você é capaz hoje e você precisa ser capaz depois. Então, o que acontece é que tudo começa entre estabelecer essa distância. Porque todo o mecanismo de planejamento e de estratégia de estudo depende exatamente de qual é o objetivo que você quer. Porque enfrentar uma prova como o Enem tem um planejamento relativamente diferente de uma prova como, por exemplo, o FRJ, como, por exemplo, o FUVEST, que é a prova para a USP. Então, se você souber qual é o seu objetivo, o seu planejamento de estudos vai te direcionar a obter aquele. Eu uso uma outra metáfora também, Dorivan, que é a metáfora do boxeador, né? Ele é capaz de lutar com todo mundo. Mas quando ele escolhe um adversário, ele estuda aquele adversário. Aquele. Isso não o torna incapaz de lutar com os outros. Mas isso o torna mais capaz de vencer aquela luta.
porque ele está focado naquele. Ele vê quais são os artifícios do seu oponente. Se ele é canhoto, se ele é destro. Se o vestibular tem 5 ou 4 alternativas. Se ele tem 1 ou 2 fases. Se é TRI, como é o Enem, ou se é questão absoluta, como Unicamp, por exemplo. Então ele precisa reconhecer quais são. Porque não é só estudar. Então você precisa focar e construir um planejamento de estudos que esteja alinhado com o seu objetivo. Porque senão você vira uma metralhadora ambulante. Aí você não consegue construir uma métrica sobre o seu caminho. Então você não sabe para onde você está indo. Então tudo começa, planejamento de estudo, a maneira com a qual você vai estudar, começa em definir o objetivo. Na linguagem de coach, qual o seu estado desejado? É esse, ponto. Mas como todos nós, a gente não tem só um objetivo. A gente precisa ter clareza desse objetivo para poder construir esse plano de estudo. Então começa sempre assim. Perfeito, Eduardo. E tu usou aí muitos conceitos do coach, né? Então, exemplifica para a gente como o processo de coach pode ajudar o aluno a se preparar melhor para o vestibular. Porque essa questão do coach também, ela tem, assim, vamos dizer, principalmente nos jovens, eles não vê com uma coisa que ajuda, e sim uma coisa que vai trazer, não como uma coisa que vai trazer resultados e benefícios, mas sim como uma coisa que vai dar mais suporte, ou então que vai querer impor alguma coisa de concreta para que ele realize. E é o contrário. A gente sabe que o processo do coach tá para ajudar os jovens, né? Tá para ajudar as pessoas, e não para trazer mais responsabilidade ou mais tarefas para fazer. Perfeito. Então, explica e deixa claro isso aí para a gente, como o processo de coach pode ajudar a preparar o aluno para o vestibular. Perfeito. Existem duas visões atuais absurdamente equivocadas sobre o trabalho do coach. Absurdamente equivocadas. Aí você fala, o que você pensa disso? Eu não penso nada. Entendeu? Porque a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. E a grande maioria dos críticos sobre isso traz como base o desconhecimento. Eu não vou fazer porque ninguém vai mandar eu fazer. Bom, só nisso, como você conhece, né? Só nisso já quebra o argumento, porque ninguém manda ninguém fazer. Porque o coaching é a arte de se fazer perguntas, não a arte de se dar respostas. Porque a decisão do caminho a seguir é do coach, é do aluno, é do cliente. O que o coaching faz é gerar uma reflexão para que a gente abra a janela, entendeu? Se você quer olhar só para frente ou quer olhar para todo o horizonte, isso é da escolha dele. A gente deixa essa escolha aberta. Então, o que me levou para o coaching em relação aos meus alunos? Eu dava uma aula, eu sou professor de química, eu dava uma aula, entregava um pacote conceitual, e aí o que ele fazia com isso, a maneira com a qual ele desembrulhava esse presente e tal, ou seja, no coaching ele não vai propor uma tomada de decisão, mas o que acontece? Se eu não tiver uma noção de quais são os preâmbulos das minhas decisões, eu decido qualquer coisa. Então, assim, as pessoas que criticam muito, primeiro elas desconhecem. Ou elas acham que a gente vai verticalizar, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo outro. Até outro dia uma aluna perguntou assim para mim, Edu, o que você acha de eu fazer Kumon? Eu falei, por que você está perguntando isso? Ah, porque uma amiga minha está fazendo Kumon e está dando certo para ela. Eu falei assim, nossa, que legal está dando certo para ela. Eu perguntei, será que vai dar certo para você? Você entende qual é a pegada? A gente não fala, ó, faz Kumon que é melhor para você. Entendeu? Mesmo porque a gente tem que levar a reflexão para o aluno entender que um valor do outro não pode ser assumido por ele de forma gratuita. Então, primeira coisa, a gente não impõe, não é verticalizado. A gente apenas questiona as coisas para que você amplie o leque de tomar decisão. Uma outra coisa é achar que a gente propõe sempre um mundo lindo, maravilhoso. Eu falei assim, quando eu vi, foi até um rapaz que estava no Pânico, ele falou assim, nada desse universo de coaching, não, né? Essa pegada coaching, que coaching acha que tudo é lindo, maravilhoso. Naquele dia eu falei assim, caraca, eu não sou coach. Eu falei assim, cara, porque eu tenho uma frase que eu carrego, que é o seguinte, para você conquistar aquilo que você nunca teve, que no caso, o aluno que está há 2, 3 anos fazendo cursinho, ele nunca foi aprovado, você vai ter que fazer aquilo que você nunca fez.
E aonde está a virada de chave? Você precisa olhar para as merdas que você faz, para as opções erradas que você tomou anteriormente. E aí cabe um outro conselho de coach, que é a ressignificação. Ressignificar não é olhar para trás e passar a gostar de todo o problema que você já enfrentou. Não é gostar, mas é olhar para trás e não doer mais. Porque na hora, se você me argumentar que você não sabe, beleza. Mas a partir do momento que você sabe qual é a causa de um comportamento equivocado, agora você sabe. Agora é sua escolha. Agora é sua escolha. Você aprendeu e escolheu fazer a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Mas você precisa vivenciar os problemas de tomar decisão, de estudar de madrugada, de abandonar a família, de focar, entendeu? Num estudo que vai tirar você da sua sanidade mental, vai aumentar a sua insegurança, vai aumentar a sua instabilidade emocional, vai te causar, por exemplo, síndrome do pânico. Essas coisas, não é o estudo que vai gerar um benefício. Porque eles acham que quanto mais eles estudam, maior é a chance deles passarem. E não é isso. Como nós passamos a maior parte do tempo trabalhando, mas a gente sabe que quando a gente para de trabalhar, a gente vai fazer outras coisas. Porque a nossa produtividade tem que estar no momento que nós escolhemos de estudar. E aluno, em geral, não aceita isso. E quando você propõe isso para ele, ele acha que você está impondo. Como é que eu vou estudar menos? Eu tô mentorando alguns alunos e eu falei para eles o seguinte, ó, eu acredito que isso é legal separar 10 dias. Porque os presenciais estão de férias. Mas como que eu vou parar? Eu falei assim, todo mundo precisa de férias. Eu vou tirar férias, você não vai? Se eles estão estudando agora, Dorivan, é decisão deles. Entendeu? Mas eu gero uma reflexão para que ele tenha segurança de olhar para as férias como algo seguro, que a decisão é deles. Então, focando na sua pergunta, o aluno tem que entender que ele é fruto de uma série de tomada de decisões. E os resultados que ele tem são totalmente frutos das decisões que ele toma. Um dia eu vi o José Roberto Marques falar uma frase que foi assim, empresas são resultados de pessoas. E eu peguei essa frase e pensei o seguinte, a aprovação é resultado da decisão dos alunos, não da quantidade de estudo. Então, para o aluno ele poder ter essa consistência, ele precisa saber tomar decisões. Mas para ele tomar decisão, ele precisa se permitir. E quem promove uma reflexão é o coach. E essa reflexão não vai para o lado positivo. Porque é fácil a gente olhar para o que o cara faz bem, né? E elogiar, beleza. Até estava numa sessão antes de acabar isso, aí perguntei para a menina, quantos você fez no último simulado? Ela falou, 65. Ali, ó, uma prova de 90 questões. Aí perguntei, quantas questões você não fez? Quantas questões você errou? Ela parou, 25. Eu falei, onde estava essa informação 25? Eu falei assim, eu fiz a conta, 90 menos 65. Eu falei assim, você não reparou que saber quantas você errou é tão ou mais importante do que saber quantas você fez? Porque é lá na solução dos erros que você vai acrescentar valor aos seus resultados. Então, eu gero essa reflexão, o coaching gera essa reflexão para que ele olhe para aquilo que é o gap, para que ele olhe para aquilo que é o fator de limitação, para que ele olhe para aquilo que ele não conquistou ainda, para que ele tome a decisão de conquistar aquilo. Mas o aluno geralmente vai para onde? Só para aquilo que é prazeroso. Ele fica na zona de conforto. Porque ele não entende que para ele ter aquilo que ele nunca teve, vai ter que fazer o que ele nunca fez. Então o aluno ele não se permite, porque fechando essa resposta, ele coloca sempre o referencial dele no outro. O outro está estudando 12 horas, então eu tenho que estudar 12 horas também. O outro está fazendo Kumon, então eu tenho que fazer Kumon também. O outro faz isso, então eu tenho que fazer também. Uma coisa é você ter o neurônio espelho, né? Espelhar comportamentos que dão resultados, mas ele tem que fazer sentido para você. Então tem que ser um estudo customizado. E como é que eu customizo o meu estudo e faço ele ser potencializado? Absorvendo uma reflexão que me faz concluir o que eu sou bom e o que eu não sou. O que eu sou bom eu potencializo, o que eu não sou eu resolvo. Perfeito. Muito bom, Eduardo. Se o coach fizesse parte da maioria das escolas dos cursinhos, eu acho que iria ajudar muito os alunos, viu? Porque existe até um certo preconceito, né?
Total, total. Nisso aí e tal. E tem que ser desmistificado que o coach está aí para ajudar no processo Exato, e exato. não Eu para tenho total atrapalhar, concordo. né? Ele está aí para ajudar no processo, com toda certeza. E uma outra coisa, Eduardo, é sobre as competências e habilidades. O que o estudante deve desenvolver nas suas competências e habilidades para aumentar as chances de passar no vestibular? Bom, ninguém nasce com as suas habilidades vindas do DNA, né? A gente acaba desenvolvendo essas habilidades, né? E as competências, elas estão muito mais relacionadas ao grau de excelência que você aplica nas suas habilidades. Eu, em geral, eu quebro esse paradigma de competência e habilidade, porque ela foi criado exatamente por causa do Enem, né? O Enem tem lá um parâmetro, né? As competências e habilidades. Você olha as competências e habilidades, por exemplo, do Enem, primeiro, você não entende nada, entendeu? Não faz muito sentido. O discurso, né? Esse palavreado todo que foi criado, montou uma certa barreira sobre competências e habilidades. Então, eu transformo em eficácia e eficiência. Também eu vou explicar direitinho. A habilidade, ela está relacionada à eficácia. E a eficácia, ela está relacionada a o que você escolhe fazer de certo. Entendeu? O que você escolhe que você julga que é certo fazer. Tudo bem? Então Tudo bem. você se empenha em adquirir essas habilidades. Eu escolho, é uma estratégia, entendeu? É uma análise em que eu me proponho em termos racionais de fazer. Habilidade a gente desenvolve. Competências está relacionado à eficiência. Eu faço certo aquilo que eu escolhi fazer. Entende? Então, se a gente tem essa noção clara, como é que a gente joga isso para o aluno? Ele precisa montar um planejamento, e o planejamento ele é feito com páginas em branco. Então, ele escolhe as ações que ele tem que fazer. Isso é habilidade. Só que ele precisa conhecer qual é o seu parâmetro de escolhas. Então, ele precisa conhecer profundamente quais são os seus critérios ou a sua teia de crenças e valores. Ele precisa acreditar que aquilo, naquele lugar, vai ser cumprido. Então, quebrar a procrastinação, né? Então, a procrastinação, eu costumo dizer que ela começa no planejamento, não no ato de se fazer. Muita gente acha que procrastinação é o ato, é a ação de eu deixar alguma coisa de lado por preguiça. Não. Se a gente olhar no dicionário, procrastinar quer dizer adiar. Não importa o motivo. Então, o que acontece é que quando você tem uma determinada ação, uma habilidade, você escolheu algo para fazer, você colocou na sua agenda porque você tem um motivo para aquilo estar lá e você julga importante. Mas se você lá, na hora da programação, deixou uma fresta aberta para entrar uma mísera brisa de dúvidas, isso vai corroendo. Vai corroendo a tua vontade de fazer aquilo. Então, a procrastinação, ela fere a sua habilidade, ela fere a sua agenda, fere a sua programação. Então, quando você escolhe as coisas, você está sendo hábil, você tem uma habilidade, você tem um poder de escolha de fazer algo que você justifica sendo importante. Só que quando você não procrastina, aliás, só falando da procrastinação, quando aparece alguma coisa e concorre com aquilo que você tinha dúvida, o que acontece? Isso que estava programado cai de importância. Aí você deixa de lado. Quando chega no final do dia, você faz um montão de coisas e olha para sua agenda, se sente improdutivo, porque você não viu aquilo ser realizado. Então, puxa, eu estou cansado pra caramba e não fiz nada. É lógico que você não foi fiel à sua programação. Você foi inábil. Você não teve a habilidade da escolha das coisas adequadas a serem feitas. Mas quando você não procrastina, o que você faz? Aí você tem que ter a competência. Você tem que ter a pré-determinação de dar o melhor de si, certo? De fazer com que aquilo seja absolutamente incrível e se desenvolver. Eu falo sempre para os meus alunos, você precisa encaixar a sua atividade no tempo e não fazer tudo aleatoriamente. Porque aí você vai saber se você é competente naquilo.
Então, por exemplo, estudos de matemática, vamos estudar álgebra. Definiu 1 hora, é 1 hora. Aí você vai saber o quanto você é competente em relação àquela ação dentro daquele tempo. Aí você cria um parâmetro. Eu sou bom o suficiente para desempenhar matemática naquele tempo? Entendeu? Eu tive uma habilidade, quer dizer, eu tive uma característica de escolha de colocar algo na minha vida. A habilidade é a escolha, né? Ela é uma pré-determinação de algo que está relacionado ao planejamento. A competência é o quanto você extrai disso. Então, habilidade em relação à eficácia, escolher as coisas certas, e competência relacionada à eficiência, fazer certo as coisas. Mas o aluno ele tem uma pré-determinação, né? Um pré-julgamento de que quanto mais ele faz, mais ele fica competente. Não é bem assim. Não é bem assim. Existe um equilíbrio. Ele precisa saber se ele está nesse equilíbrio. Por isso, ele trabalha muito com tentativa e erro, né? Ele fica tentativa e erro. Então, na maior parte das vezes, ele não sabe qual é a sua real competência. Habilidade ele tem. Ele não sabe qual é a sua real competência. Ele não sabe o quanto que ele é, eu digo sempre, o quanto que ele é foda para desempenhar aquela ação que ele escolheu fazer. Então, muitos têm de habilidade de organizar as coisas, de escolher as coisas certas, mas pouco se tem de competência. Perfeito. E quando a gente fala em procrastinação, a gente lembra muito dos sabotadores, né? Que faz com que a gente deixe de fazer as principais coisas, vamos dizer. E como eliminar os nossos sabotadores, Eduardo? Uma dica aí para eliminar os sabotadores. Primeiro, assumir a frase que, para mim, assim, é desmistificadora. A gente procrastina porque a gente quer. A gente escolhe procrastinar. Entendeu? A gente tem uma falsa sensação de que se a gente tiver uma agenda lotada, as pessoas vão achar que a gente é super ocupado, super produtivo e tem uma competência muito grande. Então, ter habilidade não é ter competência. Quer dizer, ter eficácia não é ter eficiência. Então, eu coloco tudo na minha agenda e falo assim, nossa, né? Mas Einstein tem uma frase boa, né? Quando a pessoa diz que ela não tem tempo, é porque ela não tem métodos. Então, eu falo assim, eu não tenho tempo. A desculpa máxima do mercado corporativo é eu não tenho tempo. Na verdade, o que ela está dizendo? Eu não quero fazer. Entende? Então, para desmistificar a procrastinação, até no estudo, eu procrastino porque eu quero. Eu escolho procrastinar. E a procrastinação, ela não acontece no ato do momento que você está enfrentando aquela situação. Faço ou não faço? Está no momento que você programa aquilo. Então, eu falo para meus alunos, só programa aquilo que você quer fazer. Se você programar aquilo que você quer fazer, eu espero que você programe o que você quer fazer e o que você queira fazer agregue valor. E eu espero que você escolha fazer o que agrega valor e que faça sentido para o seu objetivo. Então, se você tem essa tríade, eu quero, agrega valor e tem propósito, gente, a minha agenda ela é completa em 100%. Os alunos que eu acompanho, eles têm uma efetividade de 92% em média, de cumprimento da sua agenda. Então, o nível de atraso de matéria, que é o maior, vamos dizer assim, o maior vilão dos alunos que eu acompanho, é mínimo. O mínimo de atraso de matéria. Por quê? Porque nós ajustamos a habilidade, as escolhas, para que ele coloque na sua agenda coisas que ele queira fazer, que agrega valor e que tenha propósito. Então, ele se sente motivado a isso. Porque quando ele começa lá atrás, numa agenda que já é procrastinadora, aí ele vai deixar o celular de lado, ali ligado, enquanto ele vai deixar. Gente, ninguém é viciado no celular. A gente se vicia porque a gente vai dando, o que acontece? Vai dando corda, né? Vai dando corda. Mas, o que acontece? Tem um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, que o cara propõe uma técnica seguinte: se o celular ele é um elemento sabotador, deixa ele, olha que legal, a 20 segundos de distância. Entendeu? Você tem o poder. Você tem o poder de pegar o teu celular e deixar no outro cômodo. Você tem o poder de deixar ele do teu lado desligado. Você tem o poder de não ter, deixar ele ligado sem ter redes sociais.
Então, quer dizer, eu escolho ter o meu celular do lado, com as redes sociais, e com o apitinho lá nas notificações abertas, porque eu quis. Então, você entende? Eu assumi o risco. Aí é só uma olhadinha. Se o celular não estiver ali, você não vai olhar. Não vai olhar. Então, não adianta a gente apagar o incêndio com gasolina. Tem muitas técnicas. Olha, vamos fazer isso e tal. Então, vamos começar uma coisa? Começa lá no começo. Na hora que você for programar, coloca a coisa que você quer fazer, que agrega valor, que tem propósito. Está relacionado ao seu objetivo. E aí o que acontece? Se você tem essa tríade, você pensa nos elementos que possam fazer você sair da escolha, que possam concorrer com você. Ontem, numa live, eu falei o seguinte, esses alunos estão pensando, aliás, esses alunos no isolamento ficam só em casa, eles não têm essa coisa da ausência, né? Porque quando o aluno vai para o cursinho, os pais acham que eles estão no cursinho estudando, né? Mas em casa, os pais acham que eles estão de férias. Né? Os pais acham que estão de férias. E o aluno aceita isso. Então, o que acontece? Um elemento sabotador é a falta de autoridade. Não saber dizer não. E aí, ontem eu ensinei na live o seguinte, como é que você faz uma aliança com a sua família para que você não tenha a sua família como um elemento sabotador? Chega para eles, senta com eles e faça acordo. Eu, Dorivan, a minha esposa tá sentada ali, ela está fazendo o trabalho dela, minhas filhas estão ali e tal. O que acontece? Já há um acordo que quando eu estou envolvido no meu trabalho, ninguém me interrompe. Ninguém me interrompe. Por quê? Porque há um acordo em relação a isso. Então eu falo para os meninos, ó, chega para a sua mãe e fala assim, ó, de tal hora até hora eu estou estudando, eu não estou de férias. Então não tem essa de só um pouquinho ir no supermercado, só um pouquinho me ajuda aqui. Estou trabalhando. Entendeu? É um momento que não posso. E aí, qual é a ferramenta? O poder do não. Então você precisa ter essa autoridade, tá ok? Sem ser grosseiro, mas você precisa ter essa autoridade para impor os limites, para que você defina até onde o mundo pode chegar a você. Então, e definir as prioridades também. Isso é muito importante, né? Eu fecho essa resposta dizendo a mesma frase que eu abri essa resposta. A gente procrastina porque a gente quer, porque a gente se permite. Então, minha singela opinião, o resto é perfumaria, sabe? O resto é você encontrar no outro um culpado para as decisões que você tomou para sua vida. Você se permitir. As prioridades são suas, né? Não do outro. Exato. Então, se você se permite ter um celular. Por exemplo, se você... Eu gosto de tomar cerveja, mas eu não bebo de domingo depois do almoço, porque eu sei que segunda-feira eu vou ter aula. Então, como meu trabalho é muito intelectual, eu sei que isso vai interferir. Então, eu escolho isso. Mas se o aluno escolhe, por exemplo, ir num bar, tá ok? Beber, álcool, ele sabe que isso vai interferir no seu dia. Ele que tem que escolher. Ah, mas os meus amigos vão, mas as pernas são suas. Eu fiquei na internet com uma gatinha ou com um namoradinho até as 2 da manhã. 7 horas tem aula. Você vai babar lá assistindo aula. Então, quer dizer, são as escolhas que você faz na hora que você programa, não é na hora que você faz. Perfeito. Então, na minha singela opinião, o resto é tudo paliativo. Para mim é tudo paliativo. Vai funcionar um pouquinho, mas como não vai fazer sentido, o custo operacional é muito alto de tomada de decisão, a gente volta a procrastinar. Não tem jeito, não tem jeito. Eu entendo perfeitamente. Eduardo, e tem também uma outra situação. Como a inteligência emocional e o controle das emoções pode ajudar o candidato a passar no vestibular? Ah, cara, essa é uma pergunta vital para o sucesso. Vital. Porque esses alunos, em média de 17 a 20 anos, 21 anos, eles estão no auge da sua condição física e hormonal. Isso faz com que essa estrutura faça com que eles sejam muito fluidos, muito inconstantes. Eu digo para eles que eles têm, porque emoção é química, né?
Emoção é estrutura, vamos dizer assim, biológica, né? Nós transformamos emoções conscientemente em sentimentos. Então, a gente sentir alguma coisa, a emoção é a tradução de uma memória, tá ok? Através de uma concepção, como é que fala? Quando a gente joga tudo para o corpo, esqueci a palavra. Somatização. Uma conexão interna. Não, é uma somatização. Entendeu? Por que a gente somatiza? Porque acontece alguma coisa, a gente tem uma memória desse evento e a gente transforma essa memória numa somatização. Impulso elétrico. E aí, para entender isso, a gente traduz as nossas emoções, que vão refletir o quê? Em adrenalina, em serotonina, tá ok? Uma série de hormônios que vão passar, vai arrepiar o braço, vai ter taquicardia, vai dar sudorese. Isso é emoção. Mas aí, o que acontece? A gente transforma isso em sentimento, tá bem? Tem até estudos, né, que dizem que o amor é químico, né? O amor, que é um sentimento, ele é fruto de uma emoção química. Então, o que acontece? Ex-alunos, pela imaturidade, até estava conversando com um amigo coach outro dia, a gente estava pensando o seguinte, porque terça-feira foi o aniversário do meu irmão. Nós temos 7 anos de diferença, né? Eu tenho 48, ele fez 55. Na nossa infância, essa diferença era absurda. Era absurda. Porque quando eu tinha 7, ele tinha 14. Entendeu? Quando eu tinha 10, ele tinha 17. Quando eu fiz 11 anos, ele foi estudar. Ele foi fazer faculdade, foi morar fora. Imagina. A gente vai ficando mais velho. Por quê? Porque as experiências de vida vai nos equiparando. Mas nessa fase, as diferenças são muito tácitas. E aí o que acontece? É tanta informação para ele que ele não tem ainda a maturidade de se organizar. Por isso, qualquer coisa gera estresse, qualquer coisa gera um gatilho para uma crise de ansiedade. Dominar as suas emoções também pode ser apaziguado com escolhas. Porque, assim, quando a gente escolhe um comportamento, a gente experimenta de emoções. Como é que é isso? Vem alguém muito estressado e briga com você, paraná, que seja no cursinho, que seja o pai que pressiona tal. Você escolhe se você vai dar um tapa ou se vai dar um beijo. Isso não impede você sentir algo que seja ruim. Da mesma forma que não te impede de sentir algo, de ter uma emoção boa. O que você vai fazer com isso é a escolha sua. Então, ter a inteligência emocional é você ter a consciência que você consegue gradativamente controlar os seus comportamentos. Então, assim, uma emoção, ela começa lá no sistema reptiliano. Instinto, puro instinto. Saber de onde começa o primeiro impulso elétrico, a gente não sabe. Do sistema reptiliano, a gente tem o límbico, que é o emocional. O sistema nervoso capaba. E isso gera uma reação no neocórtex, que é a fase onde você toma conscientemente as suas decisões. Então, veja, mas você pode inverter isso. Como? Como é que a gente trata a inteligência emocional? Escolha uma ação mínima, como experimentar um prato que você nunca provou. Você não vai com a colher no meio do prato. Você come pelas beiradas, você come um pouquinho. Você experimenta o resultado daquele comportamento. E aí você vai ter um resultado que vai ser um significado emocional. Se você gostar daquele resultado, o que acontece? Você repete. E aí você vai educando o seu organismo a ter aquele comportamento para ter como consequência uma emoção. Aí lembra que a gente começou falando? Emoção, ela é uma resposta da sua memória que vai gerar um comportamento químico. Então, você vai criando memórias positivas em relação àquele tipo de ação. Isso faz com que você tenha essa inteligência emocional, que não é manipular, mas é produzir uma memória emocional em termos do seu estresse, em termos da sua ansiedade, da sua crise de pânico, você olhar a causa daquilo e se programar gradativamente a escolher um comportamento
para que isso te dê uma construção de uma memória, e a partir daí, quando isso acontecer de novo, a sua memória emocional vai gerar bons sentimentos. É bem legal, mas é um trabalho difícil de ser feito, exatamente pelo barril de pólvoras que esses alunos têm. Eles tradicionalmente não aceitam mudar os seus padrões emocionais. Por quê? Porque esse padrão ainda está sendo construído. Perfeito. Mas é fundamental manter o controle emocional nessa fase, né? Porque senão as consequências influenciam muito mas no é um resultado, aprendizado, né? Ivan, que demanda tempo, entendeu? É um aprendizado que demanda tempo. E, como eu geralmente digo, pré-vestibular não tem reserva de mercado. Ninguém faz cursinho para fazer cursinho ano que vem. Claro. Então, nesse estreito período de tempo, fazer essa condução de reconstrução de uma memória emocional, para que você tenha esse controle, precisa de muita dedicação do aluno. Ele precisa ter um comprometimento com a construção de uma memória emocional que dê a ele essa na verdade, contundência, para que ele não trabalhe como um eletroencefalograma, sabe aquele coisa que faz assim, né? Mas que ele trabalhe como uma linha do horizonte. Dá para ser horizontal perfeito? Não, mesmo que você olhe para a linha do horizonte lá no final do oceano, se chegar pertinho, ela tem as suas ondulações. Mas você sabe que ela vai para baixo, mas depois ela vai para cima. Mas dentro de um padrão aceitável de conduta que não gere os resultados nocivos que a gente vê hoje para esses alunos na faixa dos 18 a 20 anos. E é uma fase crítica, né? É uma fase crítica. E essa questão, ela está muito... Isso, e essa questão está muito ligada ao autoconhecimento, né? Exato. Eles estão com o nervo, como a gente diz, a flor da pele. E o autoconhecimento, ele vai junto, né? Ele poderia ajudar muito nessa questão emocional, principalmente. A pessoa, quando se conhece, ela consegue conviver melhor com as adversidades, consegue conviver melhor com as angústias, com a ansiedade, né? Então, essa questão do autoconhecimento, eu acho que ela também é fundamental, mesmo nessa fase da vida dela. Né? Porque tem muitos que podem dizer, pô, mas eu não tenho nem tempo nem para estudar, imagina para ficar refletindo e me conhecendo melhor. Eu tenho que fazer, eu tenho que estudar. Mas é uma percepção meio que equivocada, né, Eduardo? Eu acho totalmente equivocada. Sabe por quê? Eu trago da minha experiência de business coach, de trabalho com líderes e empresas, o conceito do retrabalho. Então, assim, vou pegar um pouco da pergunta que você me fez anteriormente. Como é que a gente faz o aluno entender a importância do trabalho do coach? Então, tá lá, vem uma demanda, o cara fala assim, nossa senhora, eu briguei com a minha namorada, ou eu briguei com meu pai, que não sei o quê, e aí eu fiquei 2, 3 dias sem estudar. Beleza. Beleza. Você tá de mal, então, agora? Ai, tá de mimimi, né? Perdeu 2 dias, porque o meu pai falou isso, que ele quer, não sei o quê, meu namorado, não sei o quê. Beleza, tá de mal, então. É uma escolha. Então, eu devolvo a seguinte pergunta. Me conta o que você... Tá? Me conta. Simples. O que você poderia ter feito diferente para te dar uma condição emocional para não ter perdido 2 dias de estudo? Ninguém está impondo nada. Fechou. Está abrindo a cabeça do menino ou da menina para que ele entenda que se ele não se permitir, ele vai sempre fazer a mesma coisa e vai ter os prejuízos. E aí, o que eu trago da empresa? Poxa, ou se ele não estudou, ou se estudou abalado emocionalmente, sabe o que vai acontecer? Vai ter que estudar de novo. E o retrabalho é um prejuízo, não só financeiro, é um prejuízo psicológico, é um prejuízo de tempo e principalmente de produtividade. Então evita o retrabalho. Já decida na primeira vez algo que vai resolver o problema. Eu falo assim, não fica namorando o problema. Porque a gente às vezes agarra um ódio, né? Parece que o ódio é nosso, né? Eu não posso viver sem aquele problema, né? Eu preciso odiar o meu pai. Né? Eu preciso odiar o meu pai, porque se eu não passar no vestibular é por causa dele que eu não passei. Ele vai ser o culpado. Ele vai ser o culpado. Então, assim, eu preciso me permitir a olhar e escolher boas ações para resolver o problema de vez. De vez. Então, se você já tem esse autoconhecimento e já sabe quais são as ferramentas do que você pode fazer para não
gerar um retrabalho, você nunca vai atrasar a matéria. E você vai ter uma segurança de que você é um cara ou é uma garota que tem autoridade daquilo que faz. É lógico que há flutuação disso, mas dentro de um parâmetro aceitável. Com certeza. Eduardo, e tu falou ainda há pouco em métricas, né? Com relação à metodologia do uso de métricas, como usar e auferir as métricas nos estudos para o vestibular? Bom trazer porque produtividade, entendeu? Ela é um conceito válido para qualquer área. Então, assim, eu trago uma frase para os meus alunos nos meus treinamentos que é a seguinte: só pode ser mudado o que pode ser medido. Porque se você muda algo que você não tem medida, você não sabe se deu ou não resultado. E nem sabe qual é a amplitude da relação custo-benefício. Então, dicas básicas. Dicas básicas. Todo dia você tem que olhar para a sua agenda e saber o que você fez e o que você não fez. E construir um número. Porque o número nos dá uma tangibilidade muito mais justa, dá uma justa posição daquilo que eu fiz efetivamente. Então, primeira coisa, todo dia você tem que olhar para a sua agenda e olhar para ela e pensar o quanto da programação que eu me propus a fazer, eu cumpri. E ao longo de uma semana, você fala assim, nossa, eu só cumpro 40% em média do que eu me proponho. Gente, você está programando errado. Está programando errado. Você não está fazendo o que está programado. Né? Não, eu cumpro, no caso dos meus alunos, 90%. Então a gente fica tentando achar alguma forma para que aqueles 10%, tentar achar qual é a matriz, qual é o referencial dele não conseguir fazer os 10%, porque é comportamental. Então uma coisa básica é você saber se você é produtivo ou não. Também é um equívoco que a gente tem no Brasil, viu, o Dorivan? Da gente achar que produtividade está relacionada à quantidade de coisas que a gente faz. Não é uma análise diretamente quantitativa no âmbito absoluto. Eu fiz 200 coisas. Agregou o que de valor isso? Eu tive um cliente que é um coach durante 1 ano e meio, que é médico, e ele fazia uma cirurgia por dia. Aí você vai, ele faz uma cirurgia por dia. Não importa o tempo que ele demanda, aquilo que ele programou fazer, ele é muito produtivo. Então, assim, a produtividade está no alinhamento daquilo que você se propõe a fazer e daquilo que você faz do que está proposto. A segunda coisa, no caso do aluno, isso é facilmente parametrizado. Ele vai estudar teoria, que vai estar relacionado a uma métrica de eficácia, né? Eu faço aquilo que eu escolhi fazer, e aí a gente volta à competência, ou seja, a eficiência. Daquela lista de exercícios, que você determinou um tempo, que você encaixou uma atividade. Quantos exercícios você fez? E desses, qual é o percentual de acertos? Porque aí você consegue aferir qual é o seu nível de competência, tangibilizando em número. Aí você vai fazendo essa métrica e você vai vendo o tanto que você é competente naquilo. Porque às vezes 10 exercícios já é suficiente. Porque isso se revela nas notas de simulado, que são, para mim, obrigatórios. E aí você consegue alinhar todos esses 3 números, também, num triângulo, ok? E vai tomando as decisões para que eles, simultaneamente, se elevem. Eu estudo poucas coisas que eu me programei, mas poucas coisas que eu estudo eu tenho alta eficiência. Beleza, mas minha nota é baixa. Onde está o problema? Está o problema que você não estuda tudo que você se programa. Eu estudo muita coisa, mas de rentabilidade baixa. E aí a minha nota no simulado é baixa, onde está o problema? Na minha competência. Então eu preciso melhorar, ou procurar um professor particular, ou mudar de cursinho, ou mudar o meu método de estudo. Então só pode ser mudado aquilo que você pode ser medido, porque senão fica tentativa e erro. E eu preciso tangibilizar isso. Eu preciso gerar um conteúdo de dados, porque eu criei um conceito assim, né? Conceito meu não, né? Mas é uma análise que eu trago. Número não tem sentimento. Número é frio. Número é dados. Se você compila esses dados em gráfico, tabela, ábaco, o que quer que seja, você cria uma informação. Está acontecendo o coronavírus agora, né? Vai lá, faz o teste também, e aí um monte de dados. Junta, faz a curvatura. E aí, essa curvatura é uma informação. E aí vem o conhecimento. O que eu faço a partir de agora? Quais as decisões eu vou tomar?
Exato. Não dá para eu decidir se eu não tiver uma base de dados. Porque fica tentativa e erro. Eu falo para os meus alunos assim, você tem que saber antes se você vai passar ou não. Você tem que saber antes. Porque aí você alinha a tua expectativa à tua realidade. Porque, e se eu souber, por exemplo, hoje, dia 9 de julho, nós estamos há 6 meses e 9 dias do vestibular do Enem. Tem que saber hoje se você vai passar ou não. E se eu descobrir que eu não vou passar? Você tem 6 meses para adquirir reverter isso. Simples. Eu falo para eles assim, passar no vestibular é simples, só não é fácil, porque você não faz as escolhas adequadas. Porque não é só estudar. Eduardo, então os simulados e os testes, eles são fundamental também para medir esse termômetro. Fundamental. Né? Se você vai mal nos testes, vai mal no simulado, fatalmente você precisa melhorar. É isso? Com certeza. Mas aí o que acontece? Os alunos, às vezes, eles falam, não vou corrigir. Eu falo assim, por que você não quer ver a sua realidade? Tem que corrigir, mas tem que saber que isso são números. E número não tem sentimento. E você precisa disso para tomar as decisões. Então, eu chamo lista de exercícios, eu chamo simulados, ok? De simplesmente métricas. São as medidas. Não significa que você seja isso. Você está assim. Então, como a gente muda a maneira de verbalizar, muda o sentido do verbo, você muda o que ele significa. Bom, se eu estou aqui, eu posso não estar. Mas se eu digo que eu sou isso, eu não consigo mudar o que eu sou. Muito bom. Então, tudo também está na questão da pessoa querer mudar, né? Querer aperfeiçoar. Sim. Às vezes, ele até quer mudar, mas ele não tem os parâmetros adequados. Ele quer mudar. E aí ele fica. É muito comum ver o aluno mudando de postura, tal, não sei o quê. Mas como ele não tem métricas, o que acontece com ele é que fica na tentativa e erro. E o tempo vai passando. Como eu te falei, pré-vestibular não tem reserva de mercado. Então o tempo é curto. Então não dá tempo de ficar fazendo toda a análise empírica, né? Eduardo, então, diz aqui para nós qual a melhor maneira de evoluir na preparação? Haja visto que tem candidatos que passam de 2 a 3 anos se preparando sem êxito. Sim. Eu volto lá nas primeiras reflexões, né? Ele precisa se permitir olhar os seus comportamentos, que são comportamentos padrões. Tá? A tendência natural é ficar na zona de conforto, a tendência natural é procrastinar, é natural. Por quê? Gasta menos energia. É quase que uma memória afetiva, né? Tá na nossa memória histórica, né? Esqueci o termo que diz respeito a isso. Né? Desde a época da pré-história, né? O homem das cavernas não saía caçando todo dia. Ele descansava a maior parte do tempo. Porque ele não sabia se ele tinha que fugir de uma presa, se ele tinha que fugir de uma intempérie. Ele não sabia disso. Ele precisava guardar energia para sair e ter uma eficiência no momento da caça, para trazer alimento para a sua tribo. Né? Então, o que acontece? A tendência natural é a procrastinação, é fazer o mínimo possível. Faz parte da nossa essência. Faz parte da nossa essência. Então, o que acontece? Ele, para sair vamos dizer assim, do grosso das estatísticas, ele precisa ter um comportamento diferenciado, que faz sentido para ele. Então, ele precisa se permitir olhar para os comportamentos padrões dele que não geram resultados. E isso é muito doloroso. É muito doloroso. Ainda mais nessa fase. Enfrentar os erros, aprender com os erros, entendeu? Ressignificar um comportamento inadequado, aprender com as coisas que você definiu. Por isso as pessoas ficam. E aí, assim, tem uma metáfora bem legal, que quando o aluno chega para mim, ele tem 2, 3, 4 anos de cursinho, eu falo assim, yes! Ele fala, Edu, eu fui reprovado 4 anos. Eu falo assim, então eu vou te contar uma história do Thomas Edison. Thomas Edison é o cara que inventou a lâmpada. E dentro dos seus trabalhos, está lá relatado 1000 testes. Aí perguntaram assim para ele, pô, Thomas Edison, você teve que errar 1000 vezes até acertar, né? Ele falou assim, não, eu aprendi 1000 maneiras de não se fazer a lâmpada.
Então, ele não repetiu a mesma coisa 1000 vezes. Ele foi mudando o comportamento dele, técnicas novas, acrescentando valor, para que ele não fizesse 1000 vezes a mesma coisa. E quando o aluno fica muito tempo no pré-vestibular, significa que ele está repetindo as fórmulas 1000 vezes. Entendeu? E ele não está ressignificando. Então, ele não está se permitindo em olhar para os comportamentos que são comportamentos padrões e poder fazer aquilo, ou mudar totalmente, ou dar uma potencializada naquilo. Então, reconhecimento de padrões. Quando ele reconhece um padrão, aí não tem jeito, Ivan. Ou ele muda, ou ele assume o risco. Correto. Perfeito. Eduardo, e os cursinhos, as instituições de ensino, influenciam na preparação e no resultado do candidato? Ó, isso é um paradoxo, tá? Isso é um paradoxo. O cursinho, ele faz parte de uma aliança muito importante. Mas cursinho é curso livre. Cursinho é curso livre. Tanto é que não tem presença obrigatória, não tem lista de chamada, não tem nota. Entendeu? Se alguém fizer, vamos pensar numa situação tradicional, não vou mais chamar de normal, do cursinho presencial, se o aluno vai lá, faz a matrícula e paga todas as mensalidades, ele não precisa frequentar um único dia a sala de aula. Tanto é que hoje você tem as plataformas online, o cara paga bonitinho, o que acontece? A plataforma oferece as aulas, ele assiste se ele quiser. Então, assim, eu falo que é um paradoxo, porque não é uma ação obrigatória. Não é obrigatório fazer cursinho, tá? Mas é uma aliança potencializadora. Porque é importante você se sentir inserido num determinado grupo. Aí me perguntaram, cursinho online ou cursinho presencial? Eu trabalho com os dois, né? Eu falo, os dois têm os seus pontos positivos e negativos. Você precisa saber o que está alinhado com você. O que faz mais sentido nessa aliança. Porque, assim, ninguém tira a emoção de uma aula presencial, principalmente pré-vestibular. É incrível a sinergia e às vezes até a catarse que uma sala de aula de cursinho tem. Sabe? Colocar fogo naquele barril de pólvoras. Fazer com que as emoções sejam compartilhadas no viés positivo. Porque ali as angústias elas são diluídas porque a gente se espelha naquele aluno que está animado. Mas às vezes o ensino também ele tem que ser isolado. E aí o que acontece? Olha, eu já tenho experiência suficiente em pré-vestibular presencial. Às vezes é melhor você focar em casa e fazer o seu próprio plano de estudo. Então, o que é positivo do pré-vestibular é que ele te dá uma estrutura que liga os dois pontos à semi-reta. Te dá um plano de estudo, ele distribui organizadamente de uma forma quase que simétrica toda a programação. Então, é um curso que o aluno precisa ter. Então, assim, escolher uma boa plataforma, escolher uma boa parceria, é importante porque você evita um gasto de tempo, de planejamento, de programação, de distribuição. Você não tem esse custo, porque você está pagando para isso. O cara vai chegar lá e vai te dar. Isso te dá um imenso conforto. Mas o paradoxo é porque você não precisa disso. Se você assumir essa responsabilidade. Certo? Até um caso, uma metáfora, um exemplo paralelo. Eu vou fazer uma reforma aqui na minha casa. Tá bem? E a gente está procurando, a gente já tem um projeto, está procurando consultora, empreiteira para fazer. A grande discussão nossa é o quê? Encaixar o projeto no nosso custo. Encaixar o projeto no custo. Beleza? E aí a discussão, conversa. Eu falo discussão porque a gente, discussão, né? A gente vai discutir ou não brigar. A grande coisa aqui em casa é a seguinte: se a gente comprar um projeto, assim, contratar uma construtora que me entrega pronto, tipo assim, obra fechada, vai ficar mais caro. Entendeu? Mas se eu contratar o pedreiro, eu comprar o material de construção, o custo é muito menor. Menor. Porque vai depender muito mais de mim. Por isso que é um paradoxo. No final das contas, a gente vai ter a obra pronta, certo? No final das contas, o aluno vai ter a sua vaga. A questão é, quanto que ele quer investir? Não de dinheiro apenas, mas de esforço. Mas de esforço. Então,
ter que pesquisar, visitar, assistir aula online, as pílulas que os cursinhos fornecem, ver a sua real capacidade e a sua disponibilidade de investir tempo e esforço na construção de uma programação que seja eficiente. Eu acho que é importante, eu acho que, apesar do custo, também você tem cursinhos aí de várias faixas de preço, porque no final das contas, isso é apenas uma estrutura que vai sustentar o estudo ao longo do ano. Entendido. Mas faz parte do processo e é tão importante quanto, né? Sim. Se me perguntarem assim, eu acho importante. Certo. Eduardo, a Rose perguntou aqui no chat, quero saber como ficará a situação das provas caso a pandemia ainda esteja em processo. As provas do Enem, eu acho que ela se refere, né? Sim. É assim, ó. Ninguém sabe. Não dá para saber. É uma incógnita, né? Assim, é tudo tão novo, é tudo tão inédito, né? É tudo tão novo que qualquer resposta é uma suposição, tá bem? Eu sempre acreditei mesmo que com prolongamento, né? Eu entrei de quarentena dia 16 de março. E aí o que acontece? A cada 30 dias, eu recebi uma notificação dos cursinhos onde eu trabalho, que a gente voltaria dali 15 dias. Então, quer dizer, era para eu ter voltado em abril, era para eu ter voltado em maio, em junho, em julho. E como a coisa foi se agravando, também, e a gente estava conversando antes, né, sobre o impacto que o coronavírus causou na escola, né? Porque Sim. a escola vai ser a mais punida por causa da aglomeração diária de 40, 50, 100 alunos, né? Diferente de bares, de shows, né? Que são atos que não são sequenciais, rotineiros. A escola é todo dia, né? Então, assim, como isso foi se alongando, o que acontece? As escolas foram tendo que se adaptar e o vestibular falou assim, opa, mudou o vestibular. Isso nunca aconteceu. Foi obrigado a mudar o vestibular. Então, assim, eu já imaginava que seria em janeiro, mesmo com a maioria votando em maio, mas na visão do governo, também, ou do INEP, vamos chamar assim, que é o órgão do governo, maio não é adequado por causa do calendário das próprias universidades. Se você faz em maio, você começa o ano letivo nas universidades no segundo semestre. O vestibular em maio, o resultado é junho e julho. As pessoas não pensaram nisso ainda. E é lógico, mais tempo a preparar, concordo. Mas qual que é o grande argumento que as pessoas não comentam? A gente já tinha decidido em janeiro, mas a gente arriscou a colocar, tanto colocou dezembro, não faz sentido, né? Colocou dezembro, janeiro e maio. Por que não colocou dezembro, janeiro e fevereiro? Porque vestibular, alterar para novembro para dezembro não fazia sentido, mas para maio. E qual que é o argumento? Poxa, dos 6 milhões, só 1 milhão e pouco votou. Então, isso não traduz a realidade de todo mundo que vai prestar Enem. É lógico que 50% votou em maio, mas vai ser em janeiro. Então, assim, nós já acreditávamos nos bastidores dos cursinhos que seria em janeiro. Nós já acreditávamos que o vestibular, com o andamento da pandemia, poderia ser mudado. Quanto mudou? Já mudou Enem, a Unicamp, que é o vestibular estadual de Campinas, vai mudar, e os outros vão acompanhar o Enem, porque eu acho justo que isso. Mas se a pandemia continuar, o que vai acontecer? Eles já têm a carta na manga, aí eles mudam para maio. Mas, enquanto esses dados não estiverem bem estruturados, toda resposta com um vestibular fica uma incógnita. Não dá para saber. Na minha opinião, eles estão guardando a data de maio, por isso que eles promoveram maio, como uma carta na manga caso a pandemia se alongue, tá certo? E seja literalmente em 2020 impossível voltar com as aulas. Entendido. Mas até lá a gente vai ter que esperar. E até lá, e aí o candidato ganha tempo para ir se preparando cada vez mais e melhor, Exato, né? exato. Com certeza. Usar a diversidade é o esquema do judô, né? Usa a força do outro em seu favor. Vai adiando. Com certeza.
Eduardo, a gente está quase chegando ao final aqui desse nosso bate-papo, que, ao meu ver, está muito prazeroso e muito, assim, muito explicativo mesmo, né? Muito esclarecedor, Que entendeu? bom poder contribuir. Que E bom. eu tenho uma última pergunta aqui para ti. O que significa ser único e não se deixar levar pelas influências negativas da grande maioria? Quando eu falo para os meus alunos serem alunos únicos, ele trazer para si toda a responsabilidade. Não é questão de culpa nem de soberba. Eu falo que não é uma questão de culpa, porque se ele não passar, ninguém tem culpa, nem ele. E se ele passar, ele não é melhor do que ninguém. Ele só conseguiu ser contundente com tudo aquilo que ele pensou. E aí eu uso o exemplo do Usain Bolt. O Usain Bolt, que é o corredor lá de 100 metros rasos, eu uso essa metáfora porque o candidato é como sendo um corredor de pista. Ele não concorre com os outros, porque não há um enfrentamento, não é uma luta, certo? O Usain Bolt, ele é um corredor único, por quê? Porque ele conhece a sua capacidade. E a gente vê muitas vezes que no final da prova dos 100 metros, ele olha para o lado e ri, porque ele sabe que ele vai ganhar. Porque além de conhecer qual é a sua capacidade, ele conhece a do outro. Mas ele sabe também que ele não ganha de véspera. Mas ele tem a consciência de que se ele desempenhar aquilo que ele treinou, e se todo mundo fizer o que todo mundo tem feito, ele vai lá e vai ganhar. Ser único quer dizer, eu tenho total consciência da minha capacidade. E isso não importa o que o outro é capaz. Ser um aluno único é eu trazer para mim a responsabilidade. Se eu não passar, aí eu tenho que avaliar todas as minhas decisões. E eu sou responsável pelo meu nome na lista de aprovados, sem ser soberbo, sem ser melhor do que ninguém. Eu tive um desempenho que está condizente com aquilo que eu produzi. E ser único é ter em suas próprias mãos as suas competências, não na mão dos outros. É trazer para mim, que sou um ser influenciado pelos outros, eu sou capaz de passar no vestibular? Sim ou não? Quando eu entendo isso, eu trago customizadamente toda a capacidade para o meu ser. Porque eu fiz métricas, porque eu acompanhei meu estudo, eu tive um ano que flutuou positivamente a minha análise emocional. Quer dizer, eu me destaquei do comum, sabe? Eu não sou diferente. Eu não sou diferente. Ser único, ter a unicidade, é eu criar um valor em mim que nem o outro tem. Todo mundo tem o seu valor, mas o meu, tá? É me destacar. Ser único é eu saber, e aí a gente volta lá no começo, né? Ter um total domínio do meu autoconhecimento e saber do que eu sou capaz, saber do que eu não sou capaz e alinhar a expectativa à minha realidade. Se a minha realidade estiver aqui em cima, como é a do Usain Bolt, é só chegar lá e desempenhar. A prestar um vestibular vai ser simplesmente uma final olímpica. Vai e desempenha. Isso é ser único. É colocar o valor em si e contribuir com algo que só você pode fazer. Perfeito. Muito bom, Eduardo. Parabéns. Obrigado. Eduardo, a gente está encerrando esse bate-papo e eu queria que tu se despedisse deixando uma mensagem aí para os seus alunos e para todos os alunos do Brasil aí que estão se preparando para o próximo vestibular. Eu vou usar até esse gancho, né, de ser único, porque eu li bastante a história do Gandhi e Gandhi tem uma frase que eu uso como um dos meus principais pilares, né? Nós somos seres sistêmicos, né? Nós nos relacionamos, né? Porque ter autoridade não significa ter autoritarismo. Eu tenho uma opinião e não mudo, né? Ter autoridade, eu costumo dizer o seguinte: é eu decidir uma coisa e não precisar justificar para mim mesmo porque eu decidi aquilo, mesmo que seja uma decisão de mudar de opinião, certo? Então assim, eu posso ser influenciado e vou pegar o que é de bom daquela influência e customizar e adaptar para minha realidade. E não pegar o padrão do outro e tentar encaixar em mim, porque não vai encaixar.
Então, assim, ter essa autoridade é eu saber me relacionar com os outros, pegar o que é melhor, deixar de lado a crítica, a angústia dos outros, tá bem? E como um aluno, tá bem? Saber que eu posso parametrizar bastante pelo resultado dos outros, para saber se eu estou dentro, se eu não estou dentro. Mas qual que é a frase que eu gostaria de deixar para os alunos? Olhando toda essa reflexão, Gandhi nos traz a seguinte frase: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Tudo parte daquilo que você escolhe. Você muda o mundo se você muda você. Então escolha bem. Perfeito, Eduardo. Muito bom. Parabéns. Eduardo, parabéns e muito Obrigado. Sucesso aí na sua jornada, na sua trajetória. Muito obrigado. Gratidão por você ter essa disponibilidade de estar aqui conversando com a gente sobre os seus alunos, sobre as metodologias, sobre o coach, sobre tudo que a gente conversou aqui. Gratidão, muito obrigado. E a Brap Coach também agradece, e o Projeto Conecta também. Eu que agradeço. E obrigado a todos. Um abraço a todos. Para quem quiser me acompanhar nas minhas redes sociais, @EduardoDiasCoach, pode me chamar. Eu sou absolutamente gratuito, porque eu sou grato por essas oportunidades. E para mim foi muito prazeroso. Eu me senti honrado pelo seu convite. Espero que em qualquer outra oportunidade, se você precisar da minha ajuda, você pode contar comigo, que eu estarei à sua disposição. Gratidão também, Eduardo, e gratidão a todos que estão presentes aqui com a gente e até a próxima oportunidade. Abraço a todos, boa noite. Gratidão, excelente conteúdo.